Diga glória a Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 24. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ser bem sucinto aqui com a palavra que Deus colocou em meu coração para esta noite. Eu estou sentindo que Deus já entregou a vitória para muita gente. Deus já entregou a vitória para muita gente aqui esta noite. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Vou ler ali naquela tradução. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Diga assim: Josafá era crente da visão plena, viu? Pode falar. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de Engate. Continue. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Aleluia. Vamos lá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Amém. Levante suas mãos aos céus, diga assim: fala Jesus. Fala, Jesus. Mais forte: fala Jesus. Porque o teu servo ouve. Aleluia. Podeis assentar e dar glória a Deus aí. Não fecha a Bíblia não, tá? Fica com a Bíblia aberta, porque esse é o maior avivamento que acontece na nossa vida. Hoje em dia, a gente não traz nem a Bíblia mais para a igreja, né? Quando tiver um membro que não traz a Bíblia, a gente fica também assim, né? O membro que trouxe. Aí alguns obreiros não traz também, e eu fico: oh, meu Deus, o que está acontecendo com o povo? Mas tudo bem. Tem que ter a Bíblia pelo menos no celular, irmão. Pelo menos no celular, no tablet. Ele traga a palavra de Deus com a presença do Senhor. Venha com a palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, às vezes os inimigos se levantam contra nós de uma maneira tão terrível que nós nos assustamos. Nós ficamos assustados com certas coisas que acontecem. A Bíblia diz que esses reinos se levantaram contra Josafá, só que se enganaram. Josafá era crente, cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Veja, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim: depois que os inimigos se levantaram. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Olha que coisa impressionante, irmãos. A Bíblia não mostra que Josafá era um super-homem. A Bíblia diz: então Josafá temeu. Temeu, mas ele não era homem de Deus? Era, mas temeu. Ele não era servo de Deus? Era, mas temeu. Porque às vezes a batalha vem tão forte contra nós e nós não somos super-homens, mas somos seres humanos. Somos seres humanos. Veja, então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Irmãos, nenhum indivíduo está isento de contrair inimizades, principalmente quando há conflitos envolvendo lideranças. Josafá foi surpreendido no momento inesperado, e pelo que nos mostra o texto, ele estava despreparado para o confronto militar. Olha que coisa terrível. Pois o seu contingente era muito menor do que os seus inimigos. O inimigo às vezes mostra muito superior às nossas expectativas quando vem contra nós. Veja os versículos 1 e 2. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom. Sempre tem aqueles propagadores de desgraça. Veja que Josafá já estava meio preocupado. Diz assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar, e já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gade.
Foi isso que em Gad significa fonte das ovelhas. Foi isso que levou Josafá a temer, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. O problema não é você temer, porque somos seres humanos e tememos dia da luta. O problema é quando nós tememos e esquecemos de buscar a Deus. Veja que diz a palavra. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo a Judá. Vamos ver aqui algumas reações de Josafá e atitude. Primeiro, a oração e vitória ocorreu quando Josafá temeu e buscou ao Senhor por meio de jejum e oração, pedindo-lhe socorro. Meus queridos irmãos, eu vim esta noite como homem de Deus, como profeta, para te dizer: a vitória vai ser nossa em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? A oração, irmão, em jejum. Quando há oração em jejum, o Espírito do Senhor começa a agir no meio da congregação. Veja, o Senhor escolheu para usar o levita, um dos cantores do templo, Jaziel, cujo nome significa Deus vigia sobre mim. Que coisa linda! E este levita, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou palavras de consolação divina, demonstrando em primeiro lugar o poder da verdadeira profecia. Preste bastante atenção. No meio de tantos falsos profetas que têm surgido nesses dias, tantas pessoas brincando com as coisas de Deus nas redes sociais, Deus me disse ainda esta tarde, dentro da minha sala, lá em casa, Ele disse: Daniel, eu vou levantar os Jaziéis para mostrar para o povo que eu estou vigiando sobre eles. Eu tenho uma notícia para você, você vai dar uma glória a Deus rasgada agora. Deus está vigiando sobre ti. Deus conhece você. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ele temeu e orou ao Senhor. Aí, eu sei, primeiramente Deus tirou o temor do coração de Josafá, mostrando que a peleja era dele. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Segundo Crônica, ainda capítulo 20, versículo 15, diz assim: e ele diz: escute todos os que vivem em Judá e Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando. Assim diz o Senhor a vocês. Não sou eu que estou falando. Quem está falando é aquele que criou os céus e a terra. Quem está falando é aquele que abre porta onde não há porta. Quem está falando é aquele que abriu o mar vermelho. Quem está falando é aquele Deus todo-poderoso. Olha, assim diz o Senhor Jeová a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército, por causa desse problema financeiro, por causa desse problema familiar, por causa dessa enfermidade que bateu em sua porta, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. A batalha do Senhor. Depois, o Senhor começou a traçar as estratégias, demonstrando a sua onisciência, onipresença, onipotência. Porquanto, veja, Deus sabia onde o inimigo se encontrava. Diga para 3 irmãos perto de você: Deus não perdeu o controle. Ele sabe exatamente onde o inimigo está. Ele sabe exatamente onde o inimigo está agindo. Ele sabe. Deus sabia onde o inimigo estava. Em segundo lugar, Deus sabia o que o inimigo estava fazendo. Você talvez não está percebendo o mundo espiritual, mas Deus sabe todas as artimanhas que Satanás está armando contra ti. Aleluia! Aleluia! Deus mostrou que haveria vitória sem haver luta corporal. Pega na mão do irmão, que a palavra profética essa tarde para mim em minha sala foi o seguinte: nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia! Nesta peleja não tereis que pelejar. Fale para 3 irmãos: nesta peleja não tereis que pelejar. Diga assim: só ore, jejue, consagre, porque a vitória está chegando para a tua história. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quando a luta chega em nossa vida, nós começamos a duvidar, mas a Bíblia diz que o Senhor era com eles não sabiam. 2 Crônicas capítulo 20, versículos 16 e 17. Olha o que Deus diz: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Cis. Deus sabia onde o inimigo viria, de onde o inimigo viria. E vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Se o vale já é ruim, imagina o deserto. Mas Deus está dizendo: darei vitória no vale e no deserto. Não, você não entendeu nada. Eu estou dizendo que Deus vai nos dar vitória no vale e no deserto.
No meio do vale, no meio do deserto. Você acha que Deus só está na montanha? Você acha que Deus só está nas pairagens? Só está nas colônias de férias? Não, Deus está no vale, Deus está no deserto, também Deus está na vitória. E Deus diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Aprendemos aqui algumas lições. Primeiro, Josafá reverenciou Deus, confiou no seu poder e agradeceu antecipadamente pela vitória prometida. Veja, antes do cara ir para a guerra, olha o que ele fez. 2 Crônicas 20:18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. O cidadão começou a orar e adorar a Deus antes de entrar na guerra. Oh glória, porque ele já sabia que Deus já ia dar guerra para ele, vencido em suas mãos. E segunda lição que eu aprendo aqui é que Josafá não levou armas carnais, só armas espirituais, a fé e o louvor. Hoje nós temos o poder do nome, temos o poder do sangue, temos uma graça, temos a palavra, temos o Espírito eterno, temos os dons espirituais para batalhar. Veja, irmão, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 19. Então os levitas, descendentes dos coatitas e os coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Olha que coisa linda. Em terceiro lugar, Josafá exortou o povo a crer em Deus para alcançar segurança e confiar nos profetas do Senhor para que a prosperidade fosse alcançada. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa, e quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, tenham fé no pastor que Deus colocou sobre vocês, tenham fé no líder que Deus colocou sobre vocês, ainda que uma meia dúzia fale mal dele. Tenha fé nesse líder, tenha fé no profeta do Senhor, porque a peleja não é de vocês, a peleja é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem pode levantar as duas mãos e encher essa casa de glória a Deus, se você puder? Quarto lugar, o poder da profecia foi tão grande que Josafá ordenou os cantores para o Senhor, que saíram marchando à frente do exército, louvando a Deus e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, o louvor só tinha isso aqui: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Geralmente ia infantaria, depois ia cavalaria, depois ia o cidadão que carregava as lanças, eles iam com as catapultas em direção à guerra. Naquele dia Deus falou: faz diferente, deixa os soldados para trás, coloca os louvores na frente, porque essa vitória eu vou dar para vocês louvando o meu nome. Eu vou dar a vitória louvando. Aleluia. Qual era a marcha? Marcha, Israel. Qual era a marcha de Judá? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, a batalha já estava ganha pelo poder da verdadeira profecia. Pegue na mão do teu irmão e diga assim: tu já entrou numa batalha ganha, rapaz. Oh glória. Olha de novo e diga assim: mas o inimigo é muito numeroso. Os inimigos são muitos, estão se levantando aí. Aleluia. Mas eu estou dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem está entendendo que eu estou pregando essa noite, na glória do nome do Senhor? Versículo 21, para sair saindo da introdução. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e a louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Em quinta lição que eu aprendo aqui: bastou louvor ter início para Deus começar a agir. O Senhor pôs emboscada contra os inimigos, que foram totalmente desbaratados, não havendo nenhum sobrevivente. O que eu aprendo aqui? Se não sabe o que fazer,
cante hino da harpa. Se não sabe o que fazer, cante hino do Fernandinho. Se não sabe o que fazer, cante hino até da Maraline. Deus vai te dar vitória no meio da batalha. Quem está entendendo isso aqui? Se não sabe o que fazer, pare de murmurar, pare de ficar maratonando na Netflix e comece a engrandecer o nome do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua história. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 22 e 24, diz assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. E depois de massacrar os homens de Seir, destruíram uns aos outros. E quando os homens de Judá foram para o lugar onde se havia no deserto, olharam para o imenso exército e viram somente cadáveres no chão, e ninguém havia escapado. Ou seja, eles estavam louvando, Deus desbaratou o inimigo, eles brigaram entre si, morreram entre eles, e a vitória foi entregue na mão de Judá. Meus irmãos, qual foi a reação de Josafá então? A reação de Josafá foi de grande medo. Isso é muito natural acontecer quando o sujeito encontra-se ameaçado. Pergunte para o irmão que está perto de você: você tem medo? Pergunte para ele. Se você falar para mim que você não tem medo, você é um robô, você é um androide, você não é ser humano, você pode ser um reptiliano, você não pode ser desse mundo aqui. Porque se você for ser humano, vai ter momento na sua vida que você vai ter medo. Esse homem teve medo. Ora, os seus inimigos eram em grande número, mais forte do que ele. Mas em toda ação há uma reação. Aleluia. Oh glória, Deus transformou o medo daquele homem em coragem para buscar a sua presença. Aquele homem foi para a presença de Deus. Veja aqui, ó, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Meus irmãos, quando a batalha chegou até Josafá, ele olhou aquele exército numeroso demais da conta, eles não tem jeito mais, e ele proclama buscar a presença de Deus, ele decide consultar o Senhor. Deus começou a dar a ele estratégias para vencer. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Glória a Deus. Primeira estratégia de Josafá. Josafá teve atitude. Diga comigo: eu preciso ter atitude. Olhe para 3 irmãos. Hoje eu vou provocar você. Eu não gosto muito, mas vou provocar você. Olhe para 3 irmãos e diga: enquanto você ficar inerte, o diabo só vai avançando. Enquanto você ficar escondido, diga aí: o diabo só vai avançando. Mas essa noite, aponta o dedo assim para o teu irmão e diga: esta noite é noite de atitude. Quem está entendendo, na glória em nome de Jesus? Atitude! A atitude de Josafá foi a mais correta: buscar o Senhor. E ele enfrentou de maneira exemplar, conduzindo o povo a ter a melhor saída para a situação. Primeiro, reuniu o povo, buscou o Senhor com jejum. Eu já reuni 21 nesta noite. Pensei que iria vir mais, mas só com 21 Deus já vai fazer um estrago no reino de Satanás. Aleluia. Reuniu o povo e buscou o Senhor com jejum. Reuniu outras pessoas para orar. Confessou ser incapaz para vencer aquela batalha e obedeceu a voz do Espírito Santo e creu e confiou inteiramente em sua palavra. Veja aqui, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3 e diante, assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Olha a oração do camarada: força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e abriste para sempre o descendente de Abraão, o teu amigo? Eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos na tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora a
Aí estão os amonitas e os moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinhas do Egito. Por isso os israelitas desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo e vieram expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá julgar-nos? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Você não entendeu? Vou voltar isso aqui. Sabe o que está dizendo? Senhor, eu não posso, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Senhor, todas as portas se fecharam, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Senhor, eu não sei o que vai ser de uma manhã, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Senhor, muitos são os adversários, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui esta noite, meus irmãos? Que Josafá teve uma atitude. Ele vai para a presença de Deus dizendo: eu não posso, mas tu vai me dar essa vitória, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está vindo contra nós. Vai cair uma unção de Deus de ousadia e de autoridade sobre a tua vida esta noite. Quem quer receber isso, levante as mãos assim, enche essa casa de glória a Deus se você puder. Durante um minuto, enche essa casa de glória a Deus se você puder. Oh glória, oh glória. Não é tempo de correr, não é tempo de recuar, não é tempo de voltar, é tempo de marchar, é tempo de andar. Mas o inimigo está se levantando, mas é tempo de andar. Mas o feiticeiro está ameaçando, mas é tempo de andar. Tem magias terríveis contra a igreja, mas é tempo de andar. Sabe por quê? Porque os meus olhos estão voltados para Deus, e eu sei que a vitória vai ser grande em nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Aleluia. Está chegando a hora em que Deus está fazendo exatamente o que Ele fez quando Moisés desceu do monte. Quem quer seguir Baal, siga, e quem crê na visão da liderança, permaneça por lá de cá. Está chegando essa hora. Nesse ministério, é tudo ou nada. Ou nós vamos para a vitória, ou você confia nas promessas que Deus fez nesse ministério e confia na liderança que Deus colocou aqui, ou, meu irmão, você não vai ter lugar e nem parte nesse ministério. Ou você crê no que Deus está falando aqui essa noite, ou a derrota será iminente na sua vida. Ou você confia em Deus, ou você não confia nele. E Josafá, ele nos mostra aqui que ele teve uma atitude. A segunda atitude desse homem, a Bíblia diz que Josafá orou. Aí a oração, ela muda quadros em nossa vida. Aleluia. No texto encontramos 5 verdades principais, das quais Josafá expressa a sua confiança ao Senhor. Primeiro, ele sabia que Deus tem poder sobre as pessoas em qualquer situação. Aí você olha para mim e diz assim: Deus não pode mudar uma pessoa. A Bíblia diz que era Deus que endurecia o coração de Faraó e era Deus que amolecia. Tem gente nessa última hora que Deus vai desentortar de um jeito e vai colocar no centro da vontade dele, mesmo que você não queira. Porque sabe por quê? Porque como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aleluia. Vai ter gente que Deus vai fazer assim, ó. Vai ter gente que Deus vai fazer assim. Vai colocar na mão aqui, ó. Vai começar. Vai tentar escapar pelos dedos, vai puxar de novo aqui. Volta, é aqui. Deus vai moldar você do jeitinho que Ele quer. Do jeitinho que Ele quer, você vai ser moldado. Quem está entendendo isso aqui, da glória a Deus? Sabe aquela pessoa que diz assim: eu sou assim, nasci assim, morri assim, não desço do salto? Você vai perder até o salto, porque Deus vai levantar, aleluia, você sobre essa terra. Quem está entendendo, dá um brado de glória a Deus se você puder. Está estreitando a terra. Josafá sabia que Deus tinha poder sobre as pessoas em qualquer situação. Em segundo lugar, Josafá sabia que para o Senhor, para ele, o Senhor tinha sido fiel no passado, no presente seria fiel no futuro. Josafá nos ensina ainda, e ele sabia que sem o Senhor ele jamais alcançaria aquela vitória. E ele também sabia que as promessas de Deus jamais falharia e que era um fundamento para a sua fé. Em último lugar, ele sabia que a presença do Senhor resultaria em um grande milagre sobre a sua vida. 2 Crônicas 20, alguns versículos. E orou
Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, ninguém pode opor-se a ti. Não és tu nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Então, olha que Deus gostou tanto da oração desse homem. Veja o que diz o versículo 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias. O cara tinha história, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escute todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E ele disse: escute todos aqueles que moram em Curitiba e região metropolitana e neste país. E ele disse: escute todos os membros da Visão Plena e outros que não são desse ministério. Escute todos os que vivem aqui, que estão aqui esta noite. E a ti, ó pastor dessa igreja, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel, e vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Diga para 3 irmãos perto de você, diga: está na hora de tomar sua posição, irmão. Olha de novo, agora você vai provocar ele para ficar bravo mesmo. Pode ficar bravo comigo, tá? Olha para o irmão que está perto de você, diga assim: tome sua posição. Se cantava, volte a cantar. Se pregava, volte a pregar. Se visitava, volte a visitar. Se jejuava, volte a jejuar. É tempo de tomar a sua posição na presença de Deus, porque Deus está dizendo: aleluia, aleluia, vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó igreja Visão Plena e outros ministérios, ó, não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentar amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amanhã, quando o dia amanhecer, tu levantar para trabalhar, Deus vai fazer você lembrar essa palavra. Ele vai dizer: eu disse no culto ontem à noite que eu estaria com você e estou aqui. Essa mensagem é profética. E de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escute-me, ó Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor e seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas e prosperarão. Aleluia. Pega na mão do teu irmão de novo e diga assim: não é para ter fé no profeta da internet. Pode falar para ele. Não é para ter fé no profeta que você nem conhece. Fala aí. Diga: tenha fé no líder que Deus colocou sobre a tua vida, porque ele ainda continua sendo homem de Deus. Pode falar para essa pessoa que está perto de você, está estreitando a terra aqui: pastor, quem é meu líder? Lá na tua casa é teu marido que é teu líder, na tua empresa é teu patrão que é o teu líder, na igreja é teu pastor que é o teu líder. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tenham fé, porque Deus está dizendo que vai nos dar a vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em último lugar, Josafá nos ensina uma outra atitude. Josafá louvou o louvor da vitória. Uma coisa é cantar depois que recebe a vitória, outra coisa é cantar antes de receber a vitória. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Gente, olha o louvor dos caras. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos marchar. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 1, 2, 3, vamos lá. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia. Você vai acordar amanhã de manhã, antes de ligar o fogão para fazer o café, você vai dizer assim: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus vai te lembrar da mensagem. Você vai sair aqui, quando dirigir o carro: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você vai amanhã fazer aquele negócio, no caminho você vai dizer: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não precisa enfeitar o pavão, não precisa ficar inventando moda, só essa palavra: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus vai dizer: lembrei do negócio, a vitória chegou na sua vida. Aleluia. Coloca a mão no ombro do teu irmão, para ele não dormir, e ore por ele agora.
Faça uma oração por ele. Diga, não é tempo de murmuração, é tempo de render graça ao Senhor. Oh glória! Pastor, nós estamos tentando reescrever a Bíblia. Uma tal de Maria Meneghel, tradicionalmente conhecida como Xuxa, para propor para reescrever a Bíblia. Render graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não vai resistir. Todos que se levantaram contra a Bíblia, a palavra de Deus, estão na poeira do tempo. Não tem nem os ossos mais. E a Bíblia permaneceu. Glória a Deus. Você está entendendo? Render graças a Deus. Estão tentando provar, pastor, tantas coisas contra a igreja. Agora estão até construindo a igreja de Satanás, estão rasgando até a Bíblia e pisando na imagem de Cristo. Quem disse que lá é a imagem de Cristo? Lá é um pedaço de papel, não tem nada a ver, porque o meu Cristo está sentado no trono de glória. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Ucrânia está em guerra contra a Rússia está se unindo à China e vai ter a terceira guerra mundial. Rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus não perde a batalha, Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus é essa, está aqui esta noite para você. Nesta peleja não tereis que pelejar. Tua missão vai ser cantar, porque a vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui para você? Está entendendo? Essa é a palavra. Veja, versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, e na frente do exército cantando: deem graças ao Senhor. O Brasil enfrentando a guerra, mais ou menos, a guerra aqui era mais ou menos assim: o Brasil enfrentando os Estados Unidos. Você tem uma noção? Vamos colocar então, o que nós vamos fazer agora? Coloca o grupo de louvor Plenitude na frente. Aleluia, glória a Deus. E agora, o que eu vou fazer? Coloca os blindados aí, vamos lá. Bota blindado, infantaria escondendo atrás do blindado, vamos lá. Glória a Deus, artilharia por cima, vamos lá. Bateria indo em direção ao combate. E os músicos, tudo na frente. Peito aberto. Aleluia. Qual é a munição? Rende graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Qual é a munição, pastor? Rende graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou dizendo que o inimigo vai cair, você não está acreditando. Eu estou dizendo que o inimigo vai cair. Quem está entendendo isso aqui? Tem gente que está aqui esta noite olhando para mim, ouvindo essa mensagem, que amanhã vai ensinar grandes contratos para a glória de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso, Senhor? O que devo levar, pastor? Um FAL, uma metralhadora .50, um canhão 105? Não, nada disso. Você vai levar harpa, flautas para tocar. Glória a Deus. Pergunta para o irmão que está ao teu lado se acha mesmo, se entraria numa guerra dessa. Glória a Deus. Teve um que foi para a guerra desarmado, né? O último homem, ele foi, né? Baseado. E sobreviveu, né? Um monte de gente levou armamento, morreu todo. E ele voltou. Glória a Deus. Irmãos, veja que coisa linda. Irmãos, harpas e flautas não são armas mais potentes para se levar ao campo de batalha. Por outro lado, poderia ter sido uma boa oportunidade para Josafá falou: eu gosto de esse cantor bem desafinado, colocar na frente. Mas ele não veio, não, vamos lá. E eles foram tocando. E à medida que os cantores começaram a cantar, olha o louvor: rende graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o louvor. À medida que os cantores começaram a cantar, vejam só o que aconteceu com os inimigos. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Os caras começaram a brigar entre eles. Fecharam o tempo, morreram todos. E aí o versículo 22 diz: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia. O segredo, irmãos, da nossa vitória sobre qualquer circunstância da nossa vida está exatamente nesse ponto: louvar e cantar. E essa vitória memorável ensinou ao povo daquela época, e também para nós hoje aqui, que o louvor e a adoração são elementos vitais de uma batalha espiritual. Eu vejo pessoas dizendo: não consigo orar. Dobra o joelho, coloca o louvor e começa a cantar baixinho. Pode cantar no Feliciano Amaral mesmo em 1933, sabe? Canta na harpa, canta o Fernandinho, canta até no Juliano Sumo, canta até no menino quando o Espírito vem, garoto bonitão que canta lá. Coloque o louvor, não tem problema. O importante é você louvar. Dobra teu joelho, louve ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai levantar com o olhão vermelhão de lágrima, mas quando você levantar, a vitória vai estar na tua mão. Glória a Deus, que maior é aquele que está conosco.
através, irmãos, de um louvor, de uma vida de louvor, Deus pode alcançar uma pessoa. Esse mundo não tem nada parecido com a música de louvor e adoração que cantamos. Talvez você pergunte, por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Um amigo meu que contou, ali ainda ontem, se me fala a memória, que ele estava chorando de manhã no quarto. E ele acordou pela manhã chorando, com tristeza no coração dele. Ele abre a janela do quarto dele, dá um catador de reciclável na frente, com uma Kombi, assim, na frente da casa dele, lá no apartamento dele, juntando as latinhas, um louvor bem alto, cantando que Deus enxuga a lágrima dele. Glória a Deus. Deus fez o cara parar na frente, ligar o louvor para entender e render graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Veja, irmãos, Israel, uma multidão aí fora pode cantar vários tipos de louvor, mas somente a igreja pode cantar louvores a Deus. Somente a igreja. Aleluia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. E para fechar, quando a nossa confiança é depositada em Deus, Ele nos leva a caminhos de vitória, caminhos de milagres. Irmãos, olhem todos para mim. Vocês vão entender que sou um homem de Deus. Eu estou pregando essa mensagem, Deus está falando comigo. Amanhã será o dia da tua vitória. Pode ser o céu, não sei. O céu é a nossa vitória, mas eu creio que ainda não, vou morrer só com 90 anos. Está aqui. A palavra de Deus diz que Deus sempre quer nos ajudar nas batalhas, mas devemos nos organizar espiritualmente, como Josafá fez naqueles dias. Não devemos curvar e nem entristecer diante das situações, por mais danosa que ela seja. Devemos crer que superaremos, e a nossa garantia é a vitória. O que eu devo cantar, pastor? É de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só isso. Glória a Deus. Pastor, tem que ter um louvor bem afinado? Não, rende graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É só isso, gente. Simples assim. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Tu vai escrever isso, vai colar lá na tua geladeira, no teu quarto. Rende graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você vai escrever isso e você vai postar depois. Coloca lá, eu ouvi esta noite pela boca do pastor Daniel que eu devo render graça ao Senhor, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Poste isso. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida esta semana. Glória a Deus. Irmãos, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Escute-me, ó povo de Jerusalém, e tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas e terão vitória. Olha que coisa linda. Para fechar, se quisermos ser vitoriosos, jamais deveremos recorrer a ajudas ou recursos humanos em primeiro lugar. Fala para o irmão que está perto de você. Pare de buscar recursos humanos em primeiro lugar. Pare com isso. Primeira coisa que você tem que fazer é orar. É a primeira. Ora primeiro. Diga comigo, se eu orar para tomar certas decisões, não precisarei tomar nenhuma decisão, porque Deus vai me direcionar. Quem está entendendo da glória a Deus? Você deu glória a Deus, você não entendeu o que eu disse. Isso foi muito profundo, mas raso e profundo ao mesmo tempo. Eu estou dizendo que quando você ora em primeiro lugar, Deus direciona todos os seus caminhos. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Fique em pé toda a igreja. Diga glória a Deus.